Algumas pessoas acham que cobrar o valor justo é cobrar caro. E aí, eu quero falar com você sobre isso. Qual o valor real do seu produto? Quanto o seu produto pode ser cobrado para que ele seja desejado? O barato hoje, ele caiu de moda. O barato, muitas vezes, ele está envolvido com algo barato, de baixa qualidade, de baixo valor. E nós recebemos algumas observações de algumas alunas e eu queria discutir com você. Para te ajudar a entender o valor do seu produto, entender quando você encaixa valor, preço e todo o comportamento seu e do seu produto, você realmente encontra o sucesso. E é só desse jeito que você vai crescer. E muitas vezes essa crença limitante faz com que você não saia desse ponto, não consiga evoluir e acha que vender com preço bom é vender barato. Então, vem comigo que a gente vai falar sobre isso e eu quero te ajudar. E para abrir esse assunto e a gente falar sobre valorização, nós recebemos alguns e-mails, mas teve um que marcou assim, né? Porque a pessoa foi super educada, falou sobre o nosso trabalho, tudo quanto ela nos segue, quanto ela admira toda a nossa equipe, mas tem algumas coisas que não condizem. Que tem algumas coisas que não condiz com qualquer público. Nós fizemos um vídeo aqui falando de uma flor que você vai gastar R$ 1 para fazer uma flor. Na hora que você for montar aquele arranjo, a gente tem um dele lá embaixo, né? Tem. Pega pra mim, vou mostrar. Quando a gente vai vender aquele arranjo com o vidro, com tudo, a gente foi pensar em preço de um arranjo de flor, preço de um difusor, porque ele vai com um home spray, né, pra pessoa perfumar a casa. E aí quando a gente foi pensar ali, se eu vender ele muito barato, não vai. Eu venderia por uns 220, 240 fácil. Eu não lembro qual foi o preço que nós colocamos, mas um buquê de flores, gente, hoje, R$ 120, tá? Então assim, qualquer pessoa compra. Eu não posso achar que a pessoa que ganha menos é miserável, que ela não vai comprar. O miserável tá aqui. Porque hoje as pessoas trabalham para alcançar os objetivos, para realizar. Às vezes a gente está falando com uma pessoa que é super simples, né? Que vive ali de 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, que paga a conta, que faz tudo e o que sobra, guarda e tem seu iPhone, que compra o perfume que ela ama. E mesmo que a gente fale perfumes nacionais, 300, 400 reais um perfume. Então, aonde que tá o barato ou o caro? Aonde? Será que é na cabeça? Obrigado. Será que é na cabeça da gente? Foi um arranjo como esse, eterno, porque isso vai durar muito tempo. Imagina quanto tempo esse arranjo vai durar na casa da pessoa. Lindo. Eu vou colocar isso aqui R$ 100. Já, na cara eu já penso, isso tem que ser mais de 200. Mas é para qualquer público? É para qualquer público. Ah, mas eu vou fazer a conta que isso aqui 160, 180, mas não joga lá embaixo. Por quê? Porque quem faz a valorização do nosso produto somos nós. E uma das coisas que nós respondemos para ela é que, assim, a gente não tá elitizando, a gente tá valorizando o nosso produto. E às vezes, esse elitizar é fazer só com que pessoas ricas comprem. Calma, vamos atualizar os preços. Porque o rico não paga R$ 200 em algo. O rico paga 2.000 em algo. É outro mundo, e a gente não trabalha com esse mundo. E se a gente parar para pensar, um exemplo que eu sempre falo, a Renner é o maior vendedor de perfumes importados do Brasil, maior. E aí você pensa assim, sério? E lá é o mais caro. Sério? Porque lá eles fazem 12 vezes, pode ver, o que é 800 e pouco na internet, lá é 1.100. Mas fazem 12 vezes, sem juros. Ok? Quem compra na Renner? A, B, C ou D? D e C. Então, como que a gente vai falar que a pessoa não pode valorizar o seu trabalho? É o nosso olhar. Muitas vezes você tá com essa crença limitante, tá deixando de ganhar, tá deixando de fazer com que o seu produto fique equilibrado, encaixado, porque quando tem preço e valor adequado, a gente encontra algo que as pessoas cobiçam. Mas é lógico que não é qualquer trabalho. Como está a sua apresentação? Qual é a roupa que você vai? Vai alinhada? Pensa no perfume, faz igual a Giane, que sai toda arrumadinha, vai pra feira, ela volta e eu tenho o WhatsApp dela, às vezes ela fala,
Peter, eu vendi tudo, que Deus abençoe, que não sei o que, nem imaginava. Uma pessoa simples, humilde, tá arrasando lá em Aracaju, entende? Mas que entendeu todos esses pontos que conectam ela ao produto dela com valor, correto? Então, o que eu falo para você muitas vezes é entender valor. O valor é como se fosse a alma, é como se fosse o jeito, como se fosse o jeito com que você fala. Isso gera valor. Como você olha, gera valor. O que você fala, como você responde, como são suas fotos, como está a aparência do que você faz. Isso gera valor. Então, eu agradeço todos os pontos, faz a gente crescer muito, ok? E quando a gente entende alguém que tá falando, isso é só para rico, você tá dando um preço que é ilusório e não sei o quê. Quando a gente vê isso, a gente fala, não é por esse caminho. Tem que ser por um caminho que valorize. E um outro ponto muito importante, se eu tivesse aqui para incentivar vocês a fazerem e só, né, vender, sem você ter lucro, que a base do meu trabalho é o seu sucesso pode gerar o meu sucesso. O meu sucesso sem o seu vai gerar fracasso. Porque se eu vender qualquer coisa, seja curso, matéria-prima, qualquer coisa, e você não vê resposta, você vai falar que não dá certo, correto? E hoje nós temos milhares de pessoas que fazem, que acreditam que dá certo, correto? E que realmente entenderam o valor do produto. Então, se eu falar para você vender barato, eu vou vender muita matéria-prima. Que sentido faz para mim? Não é isso. Eu tenho propósito. Então eu quero que você de fato faça, encontre esse ponto de equilíbrio. Se você fizer a análise dos 2 P's e entender o que é o produto similar ao seu, bem porcaria, quanto custa, e o que é o perfeito, quanto custa, você vai entender quanto nessa régua até chegar ao perfeito, lá que um shake compra. E aí a gente tá falando de um arranjo de rico também, de pouco menos rico. Só que tem dinheiro, aí tá chegando na classe média, entendeu? E aí vai descendo, até aqueles bem baratinhos da Shopee, bem tranqueirinha da 25 de março, aqueles que não tem cheiro de nada, entende? Que a apresentação não tá boa. Quanto é aqui? Quanto é? E aonde tá o seu? Nem falo pra você olhar o seu aqui, por enquanto, que às vezes a gente não tem comportamento pra vender pra cá. Mas aqui, oxe, tá bom? Tenha diferencial. E o ponto que diferencia muitas vezes o que você faz é o valor, tá? E o preço. Então, acredite. Vocês falam, será? O que tem de diferente? Você fala. Por isso que a gente fala, estude, aprenda. Vai lá, a gente tem os cursos, são cursos incríveis, maravilhosos. A gente dava aqui, eu dei curso por mais de 20 anos. Eram 550, 650 reais cada curso. E lotava toda vez, as pessoas amavam. Eu ficava aqui 8 horas comigo e eu falando que nem um doido, explicando tudo. Agora os cursos são muito mais horas. Você vê o ano inteiro. Colocamos muito mais técnicas, então dá pra você aprender tudo, tá bom? Tudo. Aprende. Você vai economizar, vai errar menos. Mas aprenda também a ter essa segurança para você entender o valor do seu produto e o seu valor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo!